Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, concede-nos agora o privilégio de sentarmos aos teus pés e aprendermos mais de ti por meio da tua santa palavra. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos estas palavras que acabamos de ouvir e, melhor ainda, aplicá-las fielmente às nossas vidas. Ó Senhor, que possamos sentir a angústia de Paulo ao escrever essas palavras em nosso próprio espírito. Que as coisas que moveram o seu coração a escrever essas palavras movam o nosso coração também nesta noite, para que compreendamos melhor, Senhor, o privilégio de te conhecer. Deus de toda graça e de toda glória, abençoe, portanto, Senhor, a ministração da tua palavra, a minha transmissão das Escrituras e o recebimento delas por cada um aqui, para a nossa edificação e para o louvor do teu nome, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Todos aqui, imagino eu, estão familiarizados, pelo menos em parte, com a história do Êxodo. Sim? A história da saída do povo de Israel do Egito. História essa relatada pelas Escrituras, já dramatizada em algumas produções de Hollywood, algumas animações, né? Uma em animação, outra um longa, né? Mas o que vemos naquela história? Um povo escravo, um povo cativo, um povo clamando para que Deus os libertasse. Um rei resistente, um rei teimoso, um faraó que não queria ouvir a voz de Deus e não queria libertar o povo de Israel. E todas aquelas pragas, aqueles sinais e prodígios que Deus derramou sobre o Egito, para então forçar a mão de Faraó e o seu coração, enfim, a deixar o povo de Israel ir. Mas então vem a reviravolta, quando já ali nas margens do Mar Vermelho, o povo
ver Faraó e os seus exércitos vindo ao seu alcance. Deus abrindo o mar, o povo atravessando e Deus castigando, derrotando, arruinando Faraó e os seus exércitos. Se a história terminasse aí, seria um tremendo épico, não? Algo sensacional. Mas creio que uma das coisas mais surpreendentes veio depois. Porque pouco tempo depois do povo ter saído do Egito, após ter visto os sinais de Deus, após ter visto o Faraó sendo julgado no Mar Vermelho, o que aconteceu? Talvez essa seja a parte menos familiar da história. O povo resmungou, o povo reclamou, o povo se voltou contra Moisés, seu libertador, e contra o próprio Deus. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Seria comparável a um refém voltar para o cativeiro de onde foi liberto, voltar para as mãos de um sequestrador que o aprisionou, ou um preso voltar para a sua carceragem, o lugar da sua reclusão. Isso faria algum sentido para você? Seria difícil até imaginar uma história dessa, se ela não tivesse acontecido de fato com Moisés e Israel. Pois bem, por incrível que pareça, era algo semelhante a isso que estava acontecendo com Paulo e com os Gálatas. Porque pouco tempo depois de Paulo ter pregado o Evangelho para os Gálatas, o Evangelho da sua salvação e da sua libertação, o que diz Paulo aqui? Os Gálatas, agora livres, queriam voltar para a sua escravidão. Nós estamos aqui no miolo da carta, onde este tema é principal. Na semana passada, ouvimos no início de Gálatas capítulo 4, Paulo descrevendo o quê? Como Deus fez os Gálatas, fez deles, tirou-os da sua escravidão e os tornou filhos. Agora parece que os Gálatas estavam na contramão da vontade de Deus. Sendo filhos, eles estavam se comportando como escravos. Ora, nós já ouvimos Paulo atacando essa questão, abordando essa questão de uma série de maneiras nesta carta. Sim? Como é que ele começou a sua carta? Dando o seu testemunho. Como ele era um escravo da religião judaica. Como ele era um escravo das tradições que ele recebeu e de como Deus o libertou. Já ouvimos o testemunho de Paulo, o apóstolo. Antes fariseu, mas agora apóstolo do Evangelho da liberdade aos gentios. Na sequência da carta, ouvimos Paulo, o teólogo, defendendo o Evangelho, a liberdade do Evangelho em Cristo, justificados pela fé somente. Mas o que temos aqui perante nós agora é uma outra abordagem de Paulo. Nós vemos aqui o coração do homem, o coração do pastor. Nós chegamos aqui no coração pastoral da carta aos Gálatas, onde vemos Paulo assim em carne viva, por assim dizer. Ele está gemendo, ele está sofrendo, e ele fala disso. Sofrendo como dores de parto por aquele povo. Sofrendo no seu coração, na sua carne, ele está perplexo. Ele já disse no início da carta que estava pasmado. Ele já mostrou sua indignação, mas aqui nós vemos o que? A perplexidade de Paulo com os Gálatas. Por quê? Se antes os Gálatas estavam próximos de Cristo e do Evangelho, agora eles estavam próximos de Moisés e da lei. Se antes eles estavam próximos de Paulo, o pregador do Evangelho, agora eles estavam do lado de quem? Dos judaizantes, os pregadores da lei. Paulo tinha que fazer algo. Ele fez algo. Ele faz duas coisas aqui neste texto. Olhe comigo para o texto. Pois ele se divide naturalmente em duas partes. Primeira coisa que Paulo faz nos versículos 8 a 11, ele confronta os Gálatas com a sua aproximação da lei e seu distanciamento do Evangelho. Primeiro, Paulo confronta. Então, na segunda parte, versículos 12 a 20, Paulo convoca os Gálatas a se reaproximarem do Evangelho e, por conseguinte, dele mesmo, de Paulo, como pregador do verdadeiro Evangelho. São as duas coisas que ele faz aqui. É o que nós estudaremos nesta noite: o confronto e a convocação. Vamos estudar primeiro o primeiro parágrafo, versículos 8
a 11. Mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe comigo no texto. Primeiro, Paulo confronta os Gálatas com a sua aproximação da lei. Como é que ele faz isso? Ele começa com uma espécie de anamnese, uma lembrança do passado dos Gálatas, de onde eles vieram. O que ele diz no versículo 8? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, ou seja, nos seus tempos pré-evangelho, como é que eles viviam? Vocês eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Paulo lembra do passado dos Gálatas no paganismo. A religião, ou as religiões, os cultos que dominavam a sociedade greco-romana do primeiro século. E o sul da Galácia era um campo farto para essas religiões. Templos e cultos, deuses e deuses de toda sorte. Culto à deusa da sabedoria, à deusa do amor, o deus da guerra, da colheita. Você teria toda sorte, um cardápio repleto religioso, para todos os gostos, para todos os cultos do mundo antigo, e de quebra, o culto ao imperador romano, tido como uma encarnação de Deus, ou um representante dos deuses. Paulo está dizendo, olha, vocês vieram desse passado de escravidão àqueles que, por natureza, não são deuses. Vocês os consideravam deuses. Vocês até os tratavam como deuses, mas não eram Deus coisa alguma. Por quê? Paulo diz, por causa da ignorância deles, do único e verdadeiro Deus. Quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Para colocar de uma maneira mais gráfica aqui, por não conhecerem um artigo genuíno, os Gálatas se rendiam às imitações baratas de Deus. Por não conhecerem o real, o único e o verdadeiro, eles cultuavam todos os diferentes tipos de deuses e eram escravos dessa religiosidade. Mas, versículo 9, agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, o que mudou? Qual foi a esquina que eles dobraram na sua vida? O que fez a diferença na vida dos Gálatas? Eles passaram a conhecer o verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. É como se você bebesse um suco natural, recém-espremido, você sentisse aquele sabor da fruta, marcante, um bom suco de laranja, bem docinho, ao paladar, e logo em seguida bebesse um refresco. Você diz na hora, isso não é a mesma coisa, isso sequer é laranja, é tinta e açúcar, é imitação. Porque uma vez que você prova o original, o genuíno, a imitação é um negócio assim, esdrúxulo, horroroso. É o que Paulo está dizendo, agora que vocês conhecem a Deus, vocês conheceram o único, vocês enxergaram que toda aquela religiosidade, todo aquele carnaval religioso do mundo antigo, era apenas isso, era aparência. Porque não são deuses por natureza, não têm o poder de Deus, não são um artigo genuíno. Vocês conheceram o único e verdadeiro, e Paulo já descreveu este Deus para nós, ao longo desta carta. Ele é aquele Deus que enviou o seu Filho, para libertá-los dessa escravidão, para fazê-los filhos dele pela sua graça, para habitar as suas vidas pelo seu Espírito. Ora, vocês conheceram este Deus, um Deus íntimo, um Deus pessoal, e não uma divindade impessoal, alienada. Não, vocês conheceram este Deus. Veja que Paulo diz, vocês conheceram a respeito deste Deus. Não, vocês o conheceram de perto. Ele agiu nas suas vidas, ele adentrou a sua vida. Paulo deixa isso sendo mais claro nessa segunda descrição. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que houve um tempo quando Deus era ignorante dos Gálatas? Deus não tinha noção da existência deles? Não, Deus sempre sabia sobre os Gálatas, mas quando a Bíblia fala sobre Deus conhecendo alguém, isso é uma linguagem muito específica e muito rica. Quando em Gênesis diz que Deus conheceu Abraão, ou no profeta Amós diz que Deus conheceu Israel,
ou no livro de Jeremias diz que Deus conheceu o profeta, não está falando apenas que Deus tinha conhecimento sobre alguém, mas que Deus conheceu de perto, Deus amou, Deus escolheu esta pessoa para que tivesse o quê? Uma caminhada íntima com Ele. Paulo está dizendo, olha, vocês conheceram a Deus, ou melhor, foi Deus que foi ao encontro de vocês. Foi Deus que se tornou conhecido a vocês, senão vocês ainda seriam escravos deste mundo, seriam escravos da religião morta deste mundo. Deus foi atrás de vocês, Deus foi ao seu alcance, Deus se revelou, Deus os conheceu e os trouxe para perto, para fazerem parte da sua família. Paulo está lembrando de novo com uma frase muito sucinta, a base da salvação dos Gálatas, não o quanto eles conheciam a Deus, mas o quanto Deus os conhecia. Isso é importante. A medida da nossa salvação não é o quanto nós sabemos sobre Deus, ou o quanto o conhecemos, mas sim se Ele primeiro nos conheceu, e nos amou, e nos escolheu, e nos chamou. Apesar de toda a nossa falta de mérito, Ele quis nos conhecer e nos escolher. Mas qual a perplexidade de Paulo? Agora que vocês conheceram a Deus, ou melhor, foram conhecidos por Ele, como? Como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles? Outra vez? Calma. O que estava acontecendo aqui? O que Paulo descreveu no versículo 8? O passado dos Gálatas, o quê? No paganismo, as religiões do mundo antigo. Mas qual é o assunto aqui da carta? Para onde os Gálatas estavam correndo agora? De volta para o paganismo? Não, eles estavam correndo para onde? Para o extremo oposto do paganismo, a religião da lei mosaica, para o judaísmo. Será que Paulo está confundindo aqui? Será que são duas coisas diferentes que estão acontecendo? E Paulo tem em mente o judaísmo, sim, olha o versículo 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. É uma descrição do quê? De todo o calendário judaico. Observação de sábados, festa da Páscoa, tabernáculos, ano de jubileu, festa da lua nova. Vocês estão retrocedendo para o paganismo ou para o judaísmo? Será que Paulo está confuso aqui? O que estava acontecendo? Paulo está nos mostrando algo tremendo. Ele está dizendo que ao voltarem-se para o judaísmo, para a religião de Moisés, na verdade, os Gálatas estavam fazendo nada diferente do que se eles voltassem para o paganismo. E é por isso que ele diz no versículo 11, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo está literalmente comparando a religiosidade pagã do mundo antigo com a religiosidade dos que seguiam a lei de Moisés, e colocando isso na mesma conta, dizendo que é tudo farinha do mesmo saco. Nenhum judeu concordaria com isso. Um judaizante, então, nunca diria isso. Pelo contrário, Paulo, como assim? Somos discípulos de Moisés, não de Zeus, não de Afrodite. Isso é um absurdo. Calma, tenha paciência, porque é uma enorme lição aqui. Qual é a lição surpreendente e importantíssima de Paulo para nós neste primeiro parágrafo? É esta: toda religiosidade humana, seja ela de origem pagã ou de origem legalista, moralista e pretensamente bíblica, provém da mesma origem. Você sabe qual é a origem comum ou a raiz comum entre a religiosidade pagã e uma religião pautada nas obras da lei de Moisés? É essa: é a tentativa do ser humano de se salvar pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio culto a Deus. É a tentativa insaciável do ser humano de reatar o seu elo partido com Deus. Aliás, você sabia que é isso que significa a palavra religião? Você sabe de onde vem a palavra religião? Vem do latim religare, religar. Qual é o princípio de toda religião humana? É a tentativa do ser humano de
religar, de reatar a sua vida com algo maior, transcendente, Deus, um ser supremo, enfim. Como é que isso se dava no mundo antigo? Como é que a religião dos antigos tentava religar essa ponte com o divino, com o sobrenatural? Bem, pela sua devoção e pelos sacrifícios feitos aos diferentes deuses do panteão greco-romano. De novo, os deuses da guerra, do amor, da colheita, da sabedoria. Dependendo daquilo que o adorador pensava ser sua maior necessidade e carência nesta vida. Então, se o adorador pensasse, bem, para que eu seja salvo, para que eu possa ser redimido, ser livre, eu preciso ser bem-sucedido aonde? No conhecimento. Então, cultuava o Deus da sabedoria. Ou não, preciso vencer no amor, cultuava a deusa do amor. Ou não, preciso vencer na minha colheita, ser próspero, servir a quem? Olha, tinha um Deus para cada necessidade. Ou a alternativa seria o quê? Seguir a lei de Moisés, dizer, não, o que eu preciso é ser uma pessoa moral, ser uma pessoa justa e obedecer regra por regra, costume por costume, tradição por tradição. É o que faziam os fariseus e os judaizantes. Agora vem a pergunta, e nos nossos dias? As coisas mudaram? As pessoas vivem de maneira diferente? Sim ou não? Creio que não. Porque por mais que as pessoas não frequentem templos como os do mundo antigo, não cultuem aos deuses da Grécia e de Roma, nós continuamos sendo as mesmas criaturas religiosas que sempre fomos, tentando nos salvar pelos nossos próprios esforços. Não, as pessoas não cultuam a deusa do amor, mas tem muita gente que sacrifica tudo em nome do amor, do romance, da paixão proibida. Não cultuamos diante do altar da riqueza, da prosperidade de Deus Baal, mas quantos não sacrificam tudo? Sua saúde, sua família, sua fé, pelo quê? O dinheiro, o sucesso, a prosperidade. A aparência não é de religião, mas essas pessoas vivem religiosamente em função daquilo que sentem, os religará, os redimirá, os salvará. Você não precisa estar dentro de uma igreja para ser uma pessoa religiosa. Basta que você cultue alguma coisa, e todo mundo cultua alguma coisa. Até mesmo os artistas populares dizem isso. Sabe que Bob Dylan disse isso? Todo mundo cultua alguém. Ele não era um crente, por sinal, mas ele disse, todo mundo cultua alguém. Todo mundo cultua alguém ou alguma coisa. Pode ser fama, pode ser a beleza estética, pode ser riqueza, pode ser bem-estar. Todo mundo adora alguém, algum Deus, e sacrifica tudo em nome deste Deus. E diz Paulo, por isso está escravo deste Deus. Ou você pode estar dentro de uma igreja, tentando se religar com Deus da maneira mais digna ou nobre possível, tentando ser uma pessoa boa, uma pessoa moral, uma pessoa reta. Isso também é um tipo de religião pelo qual muitos sacrificam. Mas Paulo diz, só existe uma maneira de você ser liberto disso. Sabe qual é? Você precisa conhecer Deus. Porque a partir do momento que você conhece Deus de verdade, tudo muda. Tudo muda. Você não se satisfaz mais com a religiosidade humana. Você entende que a religião humana é só isso, a tentativa humana, fraca e sem poder de se realizar, de se salvar, de se redimir. Você entende que isso é um beco sem saída, é uma escravidão da qual você não pode se libertar. Mas quando você conhece Deus, ou melhor, Deus se faz conhecido a você, tudo muda. Porque você descobre que você não precisa se salvar. Porque você nunca conseguirá se salvar, você nunca conseguirá reatar a sua vida. Cristo veio para reatar a nossa comunhão com Ele. Cristo veio nos libertar da escravidão à religião do mundo. Seja essa religião fora da igreja ou dentro da igreja. O fato de sermos criaturas religiosas, e temos esse instinto religioso de adorar alguma coisa ou alguém, mostra
que de fato fomos criados por Deus e precisamos reatar nossa comunhão com Ele. Só que os nossos esforços frustrados mostram que nunca chegaremos lá. Só Cristo pode nos dar a liberdade com a qual tanto sonhamos. Só Cristo pela sua graça. Toda outra tentativa, diz Paulo, é fraca, é sem poder e escraviza. Não entrega o que promete. Então deixe-me perguntar, você conhece a Deus? Você realmente conhece a Deus? Eu não estou perguntando o quanto você sabe sobre Deus, porque tem muitas pessoas que têm conhecimento sobre Deus e se gloriam disso, do fato de saberem muito sobre Bíblia, teologia. Isso não quer dizer necessariamente que conhecem a Deus. Você pode estudar a história do Brasil, pode estudar política, todos os fatos sobre a atual conjuntura política, os nossos governantes atuais, e nunca tê-los conhecido pessoalmente. Assim também, você pode ser um estudioso da palavra, história da igreja, do próprio Deus, sem nunca tê-lo conhecido de fato e de verdade. Você realmente conhece a Deus? Ou melhor, Deus te conhece? Deus te salvou? Deus derramou da sua graça sobre a sua vida de tal forma que agora você não vive mais tentando se salvar, se sacrificando por tudo e por todos que você acha que podem encher o seu coração, porque Cristo veio te libertar, Cristo veio te salvar, Cristo veio te dar uma nova vida e uma nova liberdade. Então pare de voltar para o que o mundo considera a liberdade. Se você é livre, não volte para a sua escravidão, diz Paulo. Não se comporte como um escravo dos princípios elementares deste mundo. Eles não salvam, eles não cumprem o que prometem. Só Cristo liberta, só Cristo salva. E se você não conhece a Cristo, você precisa conhecê-lo hoje. E a partir de hoje, viver com Ele até a glória. Só isso te libertará de qualquer outra religião, seja ela dentro de uma igreja ou fora dela. Só o brilho e o fulgor do conhecimento de Deus em Cristo Jesus dissiparão as sombras e as trevas da religiosidade humana. É o que Paulo está dizendo em outras palavras. E foi isso que tanto preocupou Paulo, quando ele viu os Gálatas libertos se comportando como escravos. Gálatas não façam isso. Eu temo que tudo que eu fiz e tudo que eu sofri por vocês foi inútil. Então ele confronta primeiro, agora ele convoca. Ele chama os Gálatas de volta para a sua liberdade. Como? A partir do versículo 12. Olhe para o texto. Ele diz: eu lhes suplico, eu rogo, eu clamo, diz Paulo. Irmãos, eu lhes suplico que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O que Paulo quer dizer aqui? Está chamando os Gálatas a literalmente imitarem Paulo em tudo? Não, de uma maneira muito específica. Qual é o assunto aqui? É a volta dos Gálatas à lei. Mas quem era Paulo? Ele era um ex-judeu, alguém que não mais vivia debaixo da lei. Ele era um judeu de berço, mas que se tornou o quê? Um apóstolo aos gentios, vivendo não mais debaixo da lei, para alcançar os gentios. Gálatas, eu me tornei como vocês, alguém que não vive mais debaixo da lei. Então tornem-se como eu, não vivam mais debaixo da lei, não voltem para a lei, permaneçam no Evangelho. Eu me tornei como vocês, e eu era judeu, eu tinha razão para continuar vivendo debaixo da lei, e não vivo mais, então vocês não precisam viver debaixo da lei. Tornem-se como eu me tornei como vocês. E aí Paulo faz algo maravilhoso. Como um bom pastor, ele não apenas derrama doutrina sobre as suas ovelhas, ele apela para a amizade. Ele aqui abre para nós uma janela que nós não vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós descobrimos algo sobre a visita, ou a maneira como Paulo chegou aos Gálatas, que não descobrimos no livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos. Ele revela aqui para nós que
a razão pela qual ele chegou aos Gálatas foi por causa de uma doença. Ele diz isso nos versículos 13 e 14. E há um mistério aqui. Muitos já tentaram adivinhar que doença é essa. Alguns disseram que é malária, já que naquela região costeira do Mediterrâneo havia muitos mosquitos, muitos casos relatados de malária, então talvez Paulo foi cometido de malária e teria que passar um tempo de repouso lá. Ou algum tipo de disfunção ocular, já que ele diz que os Gálatas, ao recebê-lo, estavam dispostos a arrancar os próprios olhos. Nunca saberemos o diagnóstico certo da enfermidade de Paulo, mas veja que coisa maravilhosa. Aprove a Deus acometer Paulo de uma enfermidade para que o evangelho chegasse aos Gálatas. Deus é soberano sobre tudo, até mesmo uma enfermidade. E não foi falta de fé. Paulo não teve um relapso de fé e por isso ficou doente. Não, ele está fazendo a obra de Deus. E aprove a Deus colocá-lo de cama. E que ele fosse acolhido pelos Gálatas. Mas olha que coisa preciosa. Porque a linguagem que Paulo usa aqui dá a entender que a condição física dele era tal que os Gálatas foram tentados a pensar que ele era um homem maldito, talvez desfigurado pela sua condição, né? E no mundo antigo, lembre-se, mazela física era sinal de quê? Maldição espiritual. Os antigos pensavam isso. Se o cara está enfermo, é porque ele ofendeu algum deus, ele está sendo castigado, tem algum espírito aí de bronca com Paulo. Eles foram tentados a desdenhar de Paulo, a desprezá-lo. A linguagem que literalmente é de cuspir, o que muitos faziam quando viam, né, alguém acometido de doença. Era de cuspir, um sinal de reprovação, de maldição. Diz: olha, quando eu estive com vocês, vocês não me ofenderam, vocês não encontraram ofensa em mim, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Literalmente, vocês não me trataram como alguém amaldiçoado. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo, um mensageiro de Deus, como o próprio Cristo Jesus, e me receberam com alegria, a alegria proveniente do quê? Do Evangelho. Olhando para mim, Paulo, vocês teriam todas as razões para me rechaçar, todas as razões para me ignorar, mas pelo contrário, não só não me ignoraram, me receberam, me acolheram, cuidaram de mim, e estavam até dispostos a arrancar os próprios olhos. Não porque eles necessariamente precisavam de novos olhos, mas porque no mundo antigo o olho era o bem mais precioso de alguém. Era um sinal de divisão, de entendimento. Vocês estavam dispostos a abrir mão do que vocês tinham de mais precioso para me socorrer. Então pergunta, versículo 15, o que aconteceu? O que aconteceu com a nossa amizade? O que aconteceu com aquela receptividade, aquele calor de vocês comigo, seu apóstolo, seu pregador, seu pastor? Versículo 16, será que eu tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Pergunta, Paulo tinha mudado a mensagem dele? Ele ainda estava pregando o mesmo evangelho, então não foi Paulo que mudou, foram os Gálatas que mudaram. Por quê? Porque alguém se intrometeu nessa amizade. Alguém se meteu entre o pastor e as ovelhas. Paulo dá nome aos bois, no versículo 17. Quem são? Os judaizantes, os pregadores da lei. E aqui ele faz uma denúncia, terrível por sinal. Ele diz: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Alguém se intrometeu nessa história com uma outra teologia, mas com um outro coração. Paulo já atacou a pregação dos judaizantes, agora ele ataca a motivação desses homens. Por que eles se intrometeram entre Paulo e os Gálatas? Por que eles se meteram nesse relacionamento? Paulo faz o contraste, gritante aqui, não? Paulo havia se esforçado para pregar a verdade aos Gálatas com amor sacrificial, e diz isso no versículo 16,
Eu tornei inimigo de vocês por pregar a verdade. Mas os judaizantes fizeram o quê? Versículo 17. Eles se esforçaram para agradá-los. Não para dizer a verdade, mas para dizer o que eles queriam ouvir. Para satisfazer os instintos religiosos carnais dos Gálatas. O apóstolo pregou a verdade. Os judaizantes pregavam o que convinha, o que agradava aos ouvidos dos Gálatas. Segundo, Paulo havia se esforçado para aproximar e incluir os Gálatas no povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, não? Eu me tornei como vocês, para que vocês o quê? Ouvissem o evangelho e viessem para a igreja, se tornassem povo de Deus. Os judaizantes, versículo 17, agiram para isolá-los, separá-los da comunhão da igreja para formarem o seu próprio grupinho, sua igreja particular. Paulo agiu para unir, os judaizantes para dividir e conquistar. Terceiro, Paulo havia se esforçado para que os gálatas se tornassem zelosos por Cristo e por seu evangelho. E ele diz no versículo 18, eu quero que vocês continuem zelosos por Cristo e pelo evangelho, pelo bem, não apenas quando estou presente. Os judaizantes não, versículo 17, eles foram zelosos para que os gálatas tivessem zelo deles, dos judaizantes. Viram um contraste aqui? O problema não era o zelo dos gálatas, mas o alvo deste zelo. E o alvo deste zelo não deveria ser Paulo. Tenha cautela, Paulo não está com ciúme aqui, ele não está com uma crise de ciúme. Poxa, eu era o seu pastor, eu os aconselhei, recebi na minha casa, fiz gabinete, não são mais meus amigos, estão de mal comigo, não me querem mais. Não, o ciúme de Paulo aqui não é um ciúme egoísta, é um ciúme santo, porque a razão pela qual os gálatas viraram as costas para Paulo é porque eles viraram as costas para o evangelho de Paulo. Esse era o problema. Para seguir um outro evangelho que não era o evangelho. Eles estavam zelosos não mais pelo bem, mas pelos judaizantes e pelo seu falso evangelho. Mas se os gálatas se voltassem para o verdadeiro evangelho, claro, eles se voltariam para quem? Para Paulo. Porque é uma coisa ou outra. Se eles se voltam para o evangelho, voltam para Paulo. Se não, eles se voltam para os judaizantes. Paulo dá a cartada final aqui, nos versículos 19 e 20. E é magistral, é tremendo. Ele já apelou para a amizade com os gálatas, ele já apelou para a denúncia contra os judaizantes, e aí ele faz algo surpreendente. De novo, ele diz, versículo 19, meus filhos. É a única vez que ele faz isso na carta. Ele chama de irmãos 9 vezes nesta carta, mas filhos só esta vez. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Paulo é uma mulher? Ele sabe o que é dor de parto? Não. Ele é um homem. Um gálata, ouvindo isso, peraí. Paulo está sofrendo o quê? É dor de quê? Como assim? Paulo é genial aqui. Ele sacode a audiência. Eu estou me sentindo como uma mulher em trabalho de parto. Por vocês, gálatas. Para que Cristo seja formado em vocês. Outra surpresa. É uma gestante falando com outra. É Paulo sofrendo dores de parto por outros que deveriam estar gerando um filho, Cristo, neles, habitando neles. Lembre-se, Cristo já habitava em Paulo. Vida que agora vivo, não vivo eu, Cristo vive em mim. E eu estou aqui gemendo e sofrendo para que Cristo viva em vocês. Mas diz Paulo, meu sofrimento é tanto que é semelhante ao que eu senti quando eu primeiro preguei a vocês. Quando eu primeiro preguei e clamei para que Cristo fosse formado em vocês. Eu estou vivendo tudo de novo. É como se eu estivesse lá no início, dando a luz a vocês, gálatas. Eu gostaria de estar com vocês agora. Como uma gestante precisando de socorro, não? Gostaria de estar com vocês.
E mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. O que Paulo faz aqui? Ele rasga o seu coração. Ele mostra toda a sua angústia, toda a sua dor, para quê? Para que aqueles gálatas parassem de dar ouvidos a judaizantes que não se importavam coisa nenhuma com eles. Ele desejava ouvir os gálatas de novo dando ouvidos a Paulo, mas não a Paulo, mas Cristo em Paulo, o Evangelho sendo transmitido por Paulo a eles. O que isso nos ensina, meus irmãos? O que Paulo nos dá aqui, nesse segundo parágrafo, é algo muito precioso. Nós temos aqui perante nós um verdadeiro guia de como discernir um verdadeiro pastor de um falso pastor. E o que mais existe hoje neste país são falsos pastores e falsos pregadores. Pastor, como é que eu sei discernir um do outro? Olhe para o texto, está tudo aqui na sua frente. Basta que você olhe com cuidado. Primeiro, um verdadeiro pastor e pregador do Evangelho deseja proclamar a verdade, e somente a verdade, e nada além da verdade. É o que Paulo disse no versículo 16. Eu me tornei inimigo de vocês por pregar o quê? A verdade. Eu não os ofendi com a verdade antes, agora vocês vão se sentir ofendidos? Um verdadeiro pregador nunca se desvia da verdade, ele prega a verdade do Evangelho. Já o falso pastor não quer saber da verdade, ele quer saber de agradar os seus ouvintes, tanto quanto os judaizantes agiram para agradar a sua audiência no sul da Galácia. Segunda coisa, um verdadeiro pastor e pregador do Evangelho prega a verdade para formar discípulos de Jesus. Eu estou aqui sofrendo como dores de parto para que Cristo seja formado em vocês, leia-se, para que vocês se tornem discípulos de Cristo. Um falso pastor e pregador agrada os seus ouvintes para fazer discípulos de si mesmo, não de Jesus. Terceiro, um verdadeiro pastor e pregador do Evangelho, ele está disposto a pagar o preço que for necessário para fazer novos discípulos de Cristo. Paulo, enfermo, pregando o Evangelho. Paulo, como em dores de parto, para que outros conhecessem o Evangelho e se tornassem discípulos de Jesus. Mas o falso pastor e pregador, ele está disposto a exigir o preço que for necessário de quem quer se tornar discípulo dele. Ele não paga preço nenhum, os outros é que têm que pagar o preço para se tornar discípulo dele. Ou seja, Gálatas, circuncidem-se, tornem-se como nós, judaizantes. Quarta coisa, um verdadeiro pastor e pregador do Evangelho, ele faz-se como seus ouvintes, conhecendo-os e caminhando com eles para aproximá-los de Cristo. Paulo abriu mão de tudo que ele tinha de mais precioso, suas origens, suas credenciais judaicas, se tornando como os gentios, para quê? Para alcançá-los, para aproximá-los do reino. Um falso pastor e pregador não, ele mantém a sua distância dos seus ouvintes para isolá-los e atraí-los para si mesmos. O verdadeiro pastor ganha pela proximidade, o falso ganha pela distância, para atrair. Ele divide para conquistar. E por fim, um verdadeiro pastor e pregador do Evangelho, ele não esconde suas fraquezas, suas aflições, seus sentimentos e suas paixões das suas ovelhas. Por quê? Porque ele sabe que a fraqueza dele serve de vitrine para a força e o poder de Cristo. Paulo não tem vergonha nenhuma de dizer: eu cheguei doente, fraco, para quê? Para que vocês conhecessem Cristo. Um falso pregador e pastor, ele esconde as suas fraquezas e as suas aflições dos seus seguidores, por medo de que eles descubram que ele não é tão forte quanto pensam. Os judaizantes eram fortes, donos da lei, honrados, ninguém podia com eles. Este era Paulo, um verdadeiro pastor e pregador do Evangelho, semelhante ao seu Senhor Jesus Cristo,
em sua fraqueza e em seu sofrimento, para que o poder e a força do Evangelho pudessem resplandecer por intermédio da sua vida. Então, agora que você já sabe distinguir um verdadeiro pastor e pregador de um falso pastor e pregador, deixe-me fazer algumas perguntas a você. Primeiro, a partir de hoje, a partir desta noite, você intercederá para que Deus levante mais verdadeiros pastores e pregadores do Evangelho no Brasil? Porque de falso pastor e pregador está sobrando. Você clamará aos céus para que Deus levante esses homens para pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus e não de si mesmos, para pregar o que é verdadeiro e não o que as pessoas querem ouvir, o que agrada, para pagarem o preço por serem fiéis ao Evangelho. Segundo, você intercederá junto ao Senhor para que Ele faça dos pastores desta igreja pastores assim. Eu quero ser um pastor assim. Não cheguei lá, eu preciso do seu apoio, das suas orações. Eu, pastor Marcelo, bispo Walter, não chegamos lá, queremos chegar lá, pela graça de Deus. Queremos ser mais assim. E terceiro, você seguirá somente homens assim, semelhantes a Jesus, aquele que primeiro sofreu para nos dar vida eterna e plena liberdade pelo Evangelho? Não aceite imitações. Não siga esses homens maus. Siga Cristo e aqueles que Cristo colocou nesta terra para te apontar o caminho da liberdade. Mais importante do que tudo isso, do que saber qual pastor você seguirá, você precisa responder esta pergunta: você seguirá o bom pastor? O único pastor perfeito não sou eu, não é o pastor Marcelo e não é o apóstolo Paulo. Paulo é louvável aqui, mas ele é apenas um reflexo de um pastor muito maior que estava por trás dele, olhando por sobre os seus ombros para aquele rebanho no sul da Galácia. Quem é esse bom pastor? É Jesus. Porque foi Ele que primeiro tornou-se como nós, para nos tornar como Ele, santos, puros, irrepreensíveis. Foi Ele que primeiro se fez fraco, humilhado, que tomou sobre si a nossa enfermidade enferma e doente para nos salvar. Foi Ele que sofreu dores muito piores que a de um parto. Ele sofreu as dores do Calvário para nos livrar da pior de todas as dores, a dor de estar separado para sempre da presença de Deus. Foi Ele que foi cuspido, desprezado, desdenhado, ofendido, a fim de nos libertar da nossa escravidão à religiosidade deste mundo e nos trazer verdadeira liberdade pelo conhecimento de Deus. Se você ainda não conhece o bom pastor, você precisa conhecê-lo agora. E não só conhecê-lo, você precisa render a sua vida agora a Cristo e segui-lo pelo resto dos seus dias na terra. Mas se você já o conhece, já o confessa como seu bom pastor, então, pela graça de Deus, ouça Paulo te dizendo, como ele disse para os Gálatas: nunca, 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 nunca volte atrás. Oremos. Senhor bendito, Tu és o bom pastor. E Tu conheces as Tuas ovelhas neste lugar.
Tu nos conheces melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Tu sabes quem nós somos, Senhor, quem nós realmente somos por trás das aparências. Tu sabes o quanto precisamos de Ti, do Teu perdão, da Tua graça. Ó Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor se revelou a nós pelo Teu Evangelho, e pelo Teu Evangelho passamos a Te conhecer, e assim fomos libertos da escravidão a este mundo, para pertencermos a Ti e a Ti somente, para seguir somente a Ti. Louvado seja o Teu nome. Senhor, se houver entre nós aqueles que nunca antes Te conheceram verdadeiramente, que nunca Te confessaram como o Seu bom pastor neste mundo, Senhor, chama as Tuas ovelhas pelo nome agora. Chame-as de tal forma que nunca mais abandonem a Ti e Te sigam pelo resto dos seus dias para o louvor da Tua glória. Cuida destas ovelhas. Trata dessas ovelhas, perdoe-as nesta noite, limpe-as, Senhor, pelo poder do Teu sangue derramado no Calvário por elas também. Mas, Senhor, ajude a nós que ainda lutamos com as fraquezas do nosso coração, as provações e tentações deste mundo. Não somos diferentes dos Gálatas, Senhor, somos também tentados a dar mais ouvidos ao mundo do que a Ti, a seguirmos mais os profetas e pregadores deste mundo do que ao Senhor. Cuida de nós, guarde-nos, Senhor, pelo Teu poder, e levanta sim, Senhor, levanta sim pastores segundo o Teu coração, homens fiéis, homens que pregam a verdade, homens que não têm vergonha do Evangelho, homens que dão a vida para formarem discípulos de Cristo Jesus, que não têm medo do sofrimento, da dor, da aflição, mas que veem tudo isso como oportunidade para que o Teu poder seja revelado e manifestado nesta terra. Faze de mim um pastor assim, faze de cada pastor desta igreja um pastor segundo o Teu coração, ó Cristo, e levante outros homens assim, homens rendidos a Ti, entregues ao Senhor e ao Teu Evangelho, para a edificação da Tua igreja, para a salvação dos perdidos e para a glória do Teu nome eu Te peço, em nome de Cristo Jesus.